Então, vamos trazer ela aqui, uma pessoa que eu amo muito, tipo, do meu coração, assim. Conheci ela pela primeira vez no Latinoware, tomando uma já e já conversando sobre hackudagem, e ela é a hacker. Gostaria de trazer aqui para conversar com vocês a professora Karina Menezes. Ela é professora e pesquisadora. Minha grande amiga, mentora de Hackerspace, do Raul Hacker Club, tá ali, ó, do lado dela já. Ela tá da instituição Faculdade de Educação da UFBA, professora, hackudona, não vou nem falar hackerista, é hackudona, viu? Cara, vamos atualizar aí. Doutora em Educação, diretora acadêmica do IPDSC Caminhar, integrante do Raul Hacker Club de Salvador, Bahia. Ela tem um projeto muito, muito bacana, que ela já trouxe aqui, ela sempre leva, e eu vivo gritando com ela também, que é o Crianças Hackers, muito, muito da hora. Combi Hacker. Esqueci não, viu, cara? Não vai bater em mim, não. E ela vai trazer uma palestra para vocês aqui, com o tema Quem Planta Curiosidade, colhe hackers. Nessa palestra, ela vai falar sobre como a curiosidade é a semente do hackerismo e do autodidatismo e problematiza o desafio de professores diante de uma sociedade que cada vez mais defende máquinas e se esquece das pessoas. Então, Ká, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. A plateia e o palco do RoadSec é todo seu. Poxa vida, depois dessa apresentação, você já saiu da tela, né? Mas seria bom te ver para poder dizer também que a minha admiração por você, Kardec, é mútua, né? Eu aprendi muito com este menino, este rapaz aí, tanto que hoje eu uso Arch Linux, né? Inspiração também de você, ajuda da galera do Raul. Então, veja bem, eu, pedagoga, sem formação específica na área de computação, eu falo feliz, né? Uso Arch. Olha que chique. Então, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com a comunidade do RoadSec novamente. Estou mesmo muito feliz, né? Como o Kardec disse, eu sou a Ká Menezes. Ele esqueceu de falar, na verdade, que eu também sou mãe do Ian. Eu sempre coloco isso no currículo. E o projeto é Crianças Hacker mesmo, Kardec. A Kombi Hacker é o nosso sonho. Vamos tentar realizar. Essa pandemia atrapalhou um pouco, mas continuamos juntos, né? Seguimos juntos. Então, para a gente do Raul Hacker Club, é sempre uma enorme alegria compartilhar momentos no RoadSec. Não sei se vocês sabem, mas nós temos integrantes do Raul Hacker Club que se tornaram especialistas na área de segurança no convívio com o RoadSec. Foram formados dentro dessa comunidade, né? E aí eu aproveito também para agradecer a doação maravilhosa que vocês fizeram para a gente, alguns meses atrás, para o nosso programa Nós Não Estamos Sós, que é um programa do Raul Hacker Club, em parceria com o IPDEC Caminhar, do qual eu faço parte. O que a gente está fazendo? A gente consegue conectar pessoas que têm interesse em ensinar, estudantes de licenciatura, profissionais da educação, com crianças que estão em situação de vulnerabilidade social e que estão fora da sala de aula, né, por conta da pandemia. A gente consegue conectar essas crianças, e a doação que o RoadSec fez para a gente foi extremamente importante naquele momento. A gente agradece muito, né? Então, agora a gente está aqui, né, para poder prestar essa justa homenagem. Acho lindo, vocês têm esse cuidado, essa sensibilidade de pensar a tecnologia para as pessoas, com as pessoas, né, e eu parabenizo muito a equipe toda por isso, o pessoal também do Flipside, que está aí, dos bastidores, fazendo tudo funcionar, agradeço muito também. E a ideia é exatamente essa, quero conversar com você, esse título, né, que eu comentei, que o Kardec comentou, plantando curiosidades, nós colhemos hackers. Bom, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, eu tenho certeza que vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar, hacker não é criminoso do mundo digital, né? São pessoas, assim como vocês, que doam tempo, conhecimento para poder resolver problemas e desafios de forma criativa, usando tecnologias, com tecnologias e nas tecnologias. E aí, uma coisa que talvez vocês não tenham pensado ainda hacker todo mundo sabe o que é, mas e curiosidade? Qual é o conceito que nós temos de curiosidade? E aí eu digo para vocês que, com essa vivência que eu tenho tido, participando de movimentos hackeristas, de hacker clubes principalmente, como pesquisadora, como professora, eu tenho comigo uma hipótese. E essa hipótese é de que
a semente do hackerismo, a semente da criatividade, das pessoas autodidatas, ela está na criatividade. E por que eu digo isso? Aí eu vou retomar lá 1986 com o Manifesto Hacker, que foi escrito pelo Dementor. Ele nos diz lá no manifesto que nosso crime é a curiosidade. Então, olha que interessante, né? Os hackers são punidos, são criminalizados pela curiosidade que mostram, pelas ações que são originadas da sua curiosidade. E ser curioso, gente, é muito perigoso. É muito perigoso. Prova disso foi o trágico destino do Aaron Swartz e de várias outras pessoas que resolveram tentar investigar como o mundo funciona, pessoas que desconfiaram, que questionaram os monopólios, que questionaram a partilha de conhecimento, e aí quando foram buscar outras formas de ver, de entender aquela sociedade, de fazer funcionar, tiveram suas vidas massacradas, suas vidas dizimadas. Então a curiosidade é assim, ela é algo perigoso na sociedade em que vivemos. Mas é exatamente por isso que a gente precisa de pessoas cada vez mais curiosas. Mais pessoas curiosas se unindo, trabalhando juntas. E aí eu explico por quê. Veja bem, quando eu falo curiosidade, pessoal, curiosidade não é só fazer pergunta, não. Curiosidade é fazer pergunta, mas é também buscar resposta. E quando você tem essa pegada hacker, essa pegada racuda, como diz o Kardec, a pessoa não fica muito satisfeita em só ter a resposta. Ela se pergunta, será que essa é a única resposta? Será que essa é a única possibilidade? Será que isso que eu descobri só funciona desse jeito? Então, a pessoa curiosa, ela vai descobrir a resposta e vai tentar ver se tem uma outra resposta possível, uma outra possibilidade. E cada vez mais hacker a pessoa é ou se torna, quando ela, ao descobrir um outro jeito, ela quer compartilhar. Ou então, se não existe um outro jeito, ela quer inventar esse jeito. E ao inventar esse outro jeito de explicar, de ter a resposta, de resolver o problema, ela quer contar para outras pessoas. Então, eu realmente tenho percebido e tenho desconfiado que essas pessoas que têm essa inclinação para curiosidade, para descobrir coisas, né? A gente tem visto elas cada vez mais na nossa sociedade. E essas pessoas, elas tendem a incomodar. Por que incomodam? Porque fazem pergunta. Elas incomodam aquelas pessoas que querem as coisas no jeito, que não gostam muito de mudança. Pessoas que estão acostumadas com respostas prontas. Tá? A pessoa curiosa, ela tende a ser uma pessoa incômoda. Só que a gente percebe que hoje as pessoas curiosas, elas se tornam, sim, autodidatas. Elas aprendem elas são autodidatas em várias áreas de conhecimento. Né? Elas se interessam por coisas diferentes. Tem aquela pessoa curiosa que tem aquele tino comercial e se torna o que hoje se chama empreendedores. Isso é um pouco dessa curiosidade hacker que eu tenho pesquisado. Trata-se de perguntar, investigar, descobrir a resposta, questionar se pode ser diferente e investigar de novo. E se descobrir, ou se pensar e fazer diferente, algo novo, vai contar para a sua comunidade, vai partilhar aquilo que descobriu. E aí, a gente pode se perguntar, né? Mas a curiosidade, ela nasce com a gente ou ela é estimulada? Vamos parar para pensar. Tem alguns estudiosos da cultura hacker, e eu concordo com quem diz isso, que acredita que as crianças são naturalmente hackers. A criança, quando vem ao mundo, para quem já teve a oportunidade de conviver com bebês, assistir vídeos, né? Quando a criança abre os olhinhos assim, ela já vai procurando a claridade, ela vai tentando identificar coisas. Na medida que ela consegue perceber som, você faz um barulho diferente, ó, a criança olha para um lado, olha para o outro, ela tenta investigar, ela tenta descobrir o que está acontecendo. Assim que ela tem dimensão, que com as mãozinhas ela consegue pegar coisas, o que o bebê faz, uma criança pequena faz, quer pegar tudo, quer sentir, quer colocar na boca. Então a criança é curiosa. Ela quer investigar, ela quer conhecer. E na medida que ela vai crescendo, muitas crianças tendem a fazer muitas perguntas. E aí começa a ser incômodo para vários, né? Para os adultos. E não é só isso, porque a criança curiosa também, ela tende a desmontar coisas, a quebrar coisas. Ela tende a correr mais perigo do que as outras, não é verdade? E aí o que acontece então? O mundo adulto vai limitando, vai cerceando, vai deixando a criança mais limitada, mais protegida.
Tem gente que consegue fazer isso de uma forma que não tolhe a personalidade da criança. Só que, infelizmente, tem uma grande vastidão de processos adultos que tornam, que acabam cerceando essa curiosidade, até que vem a escola. E a escola, a nossa escola comum, infelizmente, ela foi pensada em um momento histórico de homogeneização, de necessidade de universalização, de ensino. E aí, então, foi uma grande massificação. Um professor, 40 estudantes, 50 estudantes, 200 estudantes. Um professor, 25 crianças, 30 crianças. O número menor que a gente tem hoje são 15 crianças para um professor e alguns cuidadores. Então, como é que você consegue trabalhar processos que prezam pela curiosidade individual, pelo desejo de aprender de cada um, sendo apenas um professor para tantas demandas diferentes? Então, a nossa escola, ela tende a massificar, ela tende a homogeneizar. E aí, com isso, a gente acaba, aos poucos, matando essas criatividades, né? E aí, como é que a gente explica, então, essas pessoas que se sobressaem, que mantêm essa curiosidade, que têm essa inclinação de descobrir como é que as coisas funcionam, de ficar perguntando tudo? Bom, essas pessoas, elas passaram por fatores, encontraram momentos, tiveram oportunidades que as permitiu ser, que as permitiu se comportar, que as permitiu manter essa curiosidade com a qual elas nasceram. Porque cada vivência, cada oportunidade, cada pessoa tem uma forma de se inserir no mundo, né? E aí, quando eu digo para vocês, plantando curiosidades, criamos hackers, é claro que é uma metáfora, porque nós não somos planta, né? Que a gente rega lá e dá um pouquinho de adubo e a planta desenvolve e dá fruto. Claro que não, a gente é gente. E gente precisa de pessoas para se desenvolver. Nós precisamos uns dos outros. E é aqui, pessoal, que eu chamo a atenção para o papel dos professores, o importante papel dos professores em todo esse processo, os professores e das professoras, porque essas pessoas são autoridades formalizadas, são as autoridades reconhecidas, as autoridades formais, responsáveis por uma parte enormíssima, uma parte super importante do nosso desenvolvimento como sujeito e como sociedade. Salvo raras exceções, a maioria de nós aqui foi alfabetizado por uma professora mulher. A grande maioria de nós foi alfabetizada por professoras. Salvo raras exceções, se eu peço para todos vocês pensarem assim agora, pensa aí, lembra agora de um professor ou uma professora que marcou a sua vida. Eu tenho certeza que, salvo raríssimas exceções, todos nós teremos aqui, algumas pessoas que nos marcaram, que marcaram a nossa trajetória, seja positivamente, seja negativamente, mas os professores estão lá. E aí, o que a gente para pensar em relação a isso? Os professores, eles marcam, sim, as nossas existências de modos muito diferentes, inclusive aqueles dos quais a gente não se lembra, porque eles tiveram a sua importância, se não na nossa vida, na vida de outras pessoas. Agora, no universo das tecnologias, é muito comum a gente encontrar críticas muito severas aos professores, principalmente quando se pensa na educação formal. É como se os professores fossem dispensáveis, como se, olha, o professor não faz diferença. Só que, pessoal, nenhuma pessoa é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Até as pessoas que são autodidatas, elas não aprendem tudo que aprendem tomando sol e bebendo água. Isso não existe. Quem é autodidata aprende buscando por conta própria o conhecimento que foi gerado, que foi produzido, que foi sistematizado por outras pessoas. E essas outras pessoas passaram por professores, ou são até professores. Então, quando a gente para poder pensar nessa ideia de substituir os professores por máquinas, e hoje a inteligência artificial tem vários processos, tem vários programas que permitem isso, já tem testes com isso, vocês sabem, né? Que é possível, então, você colocar, através de inteligência artificial, fazer tutorias com respostas próximas à interação humano-humano. Tem pessoas, é tão bem feito esse processo que às vezes não dá para diferenciar se é a máquina ou se é o sujeito. Só que todas aquelas interações, de onde elas vieram? De estudos, de análise, de processos pedagógicos, nos quais nós temos professores. E aí, se algum professor ou professora, ele não foi importante para a gente,
ou ele não foi lá um bom professor, isso não é motivo para a gente desqualificar uma categoria inteira. Porque certamente eles foram importantes para as outras pessoas, para nossos colegas e para pessoas que a gente sequer conheceu. E então, mesmo que muitas pessoas, talvez muitos, né, alguns de vocês aqui que estão me ouvindo agora, talvez já não acreditem mais na escola, já não acreditem mais na escola como ela funciona hoje. E aí, talvez defenda o homeschooling, a educação em casa, né, processos educativos mais abertos. Estou falando isso porque eu acredito que todo o processo educativo, toda prática educativa que leva à autonomia, que leva a questionar, que leva à reflexão, ela é uma prática educativa válida, só que ela também tem que levar a uma consciência de sociedade, a uma consciência de comunidade. Existindo isso não precisa ser só na escola. Só que a gente tem que parar para pensar que a escola ela é importante para a maioria da nossa população, a avassaladora maioria, porque as pessoas têm vidas diferentes, tempos de aprendizagens e oportunidades diferentes, momentos, jeitos, condições de acesso. E é por isso que a gente, independentemente de onde a gente está, da posição que a gente ocupa, a gente precisa valorizar e defender a educação. E principalmente, gente, a educação pública, que é onde está mais de 80%, se eu estou enganada, mais de 85% da nossa população está matriculada em escolas públicas. E a gente precisa defender a educação pública como um direito de todas as pessoas, independentemente da idade. Olha que lindo isso. Aqui a gente tem direito de estudar desde a primeira idade escolar, que é 4 anos de idade, até morrer. A nossa lei nos garante isso, o direito de aprender a qualquer idade. Então, quando a gente pensa em defender a educação, isso também significa acreditar nos professores. Acreditar nos professores, porque são eles que estão ali, ó, no chão da escola. Eles que estão ali na linha de frente, os professores e as professoras, os profissionais de educação. Então, a gente não pode colocar nas costas dos professores toda a responsabilidade pelo fracasso escolar. A gente não pode dizer que a educação está uma porcaria, porque os professores não querem nada com a hora do Brasil. Né? Infelizmente, a gente ainda escuta muito esse discurso de desvalorização. Infelizmente, a gente ainda escuta. E por quê? Porque não se tem uma compreensão de que os problemas da nossa educação, eles são frutos de esquizofrenias políticas de muito antes e que nunca foram combatidas por governo nenhum, por partido nenhum, de forma realmente coerente e que fortalecesse as escolas na sua autonomia. Escola não tem autonomia, gente. Se escola não tem autonomia, como é que professor vai ter autonomia? Se a escola não tem autonomia, se o professor não tem autonomia, como é que o professor vai conseguir construir autonomia com os estudantes? Então, a gente precisa realmente confiar nos professores, compreender as lutas da educação. E aí, talvez vocês estão perguntando, poxa, mas o que gente do RoadSec tem com isso? Como é que, né? O que a gente pode colaborar? Tem tudo a ver, porque essa comunidade aqui, ela tem a capacidade de se comunicar com segmentos de ponta no universo tecnológico. Vocês, cada um de vocês aqui transita por lugares diferenciados. Vocês sabem coisas que muitos profissionais de educação, da escola formal e de outras instituições, sequer imaginam que exista. Então, por que a gente não pode usar esse conhecimento, essas oportunidades, essa inserção que nós temos em diferentes comunidades para poder ajudar a criar um outro imaginário, um outro discurso, que, na minha opinião, está muito em baixa nas nossas práticas educativas mais formais, sabe? Que é o discurso mesmo dos vínculos de confiança, do apoio, né? As relações de aprendizagem no RoadSec, por exemplo, eles acontecem com jogos de confiança e desconfiança. Não é isso? Vai fazer ali um CTF, os testes de invasão, então tem muita coisa que vocês fazem que pode ajudar a pensar sobre isso. E aí tudo isso começa pela curiosidade. É importante, sim, a gente estar atento às condições de trabalho dos professores, que foram muito pioradas na pandemia, como eu vi o Anderson falando, né, no momento anterior. As condições da pandemia foram muito pioradas. Foram muito pioradas, e nesse momento a gente precisa exercitar nossa curiosidade para conhecer essas condições reais dos professores. Os professores de hoje, gente, eles não são como os de antigamente, né? Claro que não.
Eu já trabalhei com professores, tem 20 anos que eu trabalho com educação. Eu já trabalhei com professores de educação indígena, jovens e adultos. Trabalhei com professores de educação infantil e trabalho ainda hoje. Faço parte do movimento hackerista, levo discussões de tecnologia, mas eu também estou no chão das escolas públicas, de várias escolas públicas. E o que eu estou vendo é que a maioria está ali tentando fazer o melhor que pode nas condições que encontra. Se hoje, por exemplo, os nossos alunos não têm internet, os professores conseguirem fazer aula remota com qualidade, é um problema de governo, porque a internet, ela dá direito à comunicação. A comunicação é um direito fundamental de todos nós, assim como a educação. E os nossos estudantes ainda não têm. Então, gente, para encerrar, agradeço novamente, né? E aí eu quero convidar vocês que têm interesse aí em educação, segurança, privacidade, a conhecer o trabalho do pessoal da educaçãovigiada.org.br. E para finalizar, eu quero fazer uma breve homenagem à Camila Brito, do Barco Hacker. Ela faleceu vítima de câncer. E tem poucos dias. E a Camila foi muito importante para a gente do movimento hackerista, ela é muito importante para a gente do movimento hackerista, pela pessoa que ela é e pelo que ela nos ensinou. Sabe o que a Camila nos ensinou, pessoal? Ela conseguiu pegar um monte de hackers, um monte de nerd, um monte de gente de tecnologia, um monte de curiosos. Ela colocou todo mundo dentro de um barco para poder navegar pelos rios da região amazônica, rios que não são um foco de navegação comercial. Então, eles foram hackeando rios por regiões que sequer tinham luz elétrica. E esse grupo de pessoas foi levando ciência e tecnologia e ciência de dados e discussão de privacidade e segurança para locais que não tinham nem energia elétrica. E sabe o que a Camila ensinou para a gente? Ela colocava esse monte de gente junto e ela mostrava que, independentemente das diferenças, era indispensável que todos ali zelassem uns pelos outros. Então não importava credo, cor, raça, sexo. Estava todo mundo no mesmo barco. Obrigada, viu, Camila? Obrigada, pessoal.